Eu diria hoje que o board das empresas, ou vamos chamar assim de uma maneira mais geral, o C-level, é um grupo de pessoas que já está sensibilizado sobre questões de segurança cibernética. Perfeito. Com o tempo, a gente acabou meio que dividindo, né, segurança da informação com segurança cibernética. É óbvio que dentro das empresas isso acaba se misturando e faz parte, vamos assim, da função de um CISO como um todo. Tem muitas questões regulatórias, Uhum. né, compliance, agora com LGPD também, que aí envolve questões de privacidade. É um É um ecossistema. ecossistema. Uhum. Um ótimo termo. É um ecossistema para poder suportar o negócio. Mas, em linhas gerais, o board das empresas já estão sensibilizados. Eles já estão falando sobre isso. Os Uhum. conselhos das empresas já estão se dando conta de que, olha, existe uma coisa que a gente não está olhando. Só que a gente não entende disso. A gente não sabe como isso funciona. A gente não sabe se É um eu bicho estou bem estranho. ou eu não estou bem. Eu preciso fazer alguma coisa ou não. Uhum. Eles não sabem, porque eles não vieram desse mundo. E está tudo bem. E nós, como CISOs, a gente tem cada vez mais tentado galgar posições para conseguir sentar na mesa junto com eles. E aí um belo dia acontece. Um belo dia a gente chega na mesa junto com o CISO para apresentar questões sobre segurança cibernética. E você tem 5 minutos. Sim, muito. Uhum. Você tem 5 minutos. E aí o cara chega lá e o cara começa a falar numa linguagem que aquilo que a gente está falando antes, que eles não entendem. Ou seja, eles têm uma preocupação, eles olharam para dentro de casa e viram, opa, tem essa pessoa aqui, que é a pessoa que hoje está liderando essa área, que geralmente é uma pessoa que está abaixo do CIO. Uhum. Né? Então, assim, às vezes é o próprio CIO que, Que que, vai que acaba reportar, indo que para senta tentar, lá. entendeu? Mas na eventualidade de você conseguir chegar até lá, você chega lá e você não sabe se comunicar com eles. Então, a principal dica que eu dou para quem é CISO hoje, para quem quer se tornar um CISO, é que comece a falar cada vez mais a linguagem do Do negócio. negócio. Perfeito. Existem diversos cursos para isso, cursos de governança. Eu não estou falando curso de governança baseado numa ISO, estou falando de governança corporativa. Curso de conselheiros. Joia. É importantíssimo isso. E uma coisa que é muito bacana, inclusive, eu estou no meio de um curso agora, que final do ano termino ele. Eu estou fazendo a minha terceira pós agora. Joia. Só que a pós que eu estou fazendo não tem nada a ver com tecnologia. Eu optei por fazer uma pós focada no segmento de banking e finanças. Legal. Completamente fora do mundo de tecnologia. Eu estou fazendo uma cadeira agora de movimentos contábeis. Não tem Completo. nada a ver com a tecnologia, que acaba sendo a minha origem. Certo. Mas tem tudo a ver Com o negócio. com o futuro. Tem tudo a ver com o que está vindo pela frente. E como você consegue aproximar segurança da linguagem, porque vai te Exatamente. dar Porque subsídio. quando eu chego até a mesa do board e eu tenho 5 minutos, eles têm que conseguir me entender. E eu tenho 5 minutos, é um pitch de 5 minutos para poder convencê-los do que precisa ser feito. Uma das técnicas que eu gosto muito de usar e que tem dado muito certo, tá? Uhum. É o seguinte: eu gosto de resumir tudo a um número para responder uma pergunta. Uma Interessante. pergunta, um número. A pergunta é: o quanto estamos seguros hoje? Você dá uma nota, um grade. É um rating de 0% até 100. Tá. E eu devolvo com uma pergunta. Eu mostro o resultado, já vou começar, já Sim, vou, já sim. vou comentar como eu chego nesse número, mas eu mostro essa pergunta, mostro o resultado e devolvo com uma outra pergunta. Quantos por cento vocês querem? Olha, Eu imagino hoje, que boa parte das respostas sejam 100%. Mas isso bom, não é vamos partir daquele exato. princípio assim, que não existe 100%, Exato, exato. mas existe muito próximo disso. Uhum. Existe muito próximo disso. Então, se imagina, você chega e apresenta, olha, o nosso resultado hoje de segurança está em 40%. Nossa, 40%, meu Deus, eu estou apavorado. Beleza, qual que é o número que você quer? Eu entendo que seria bacana a gente chegar, sei lá, nos próximos 6 meses em 80%. Beleza, tem um caminho para isso. Se eu entendi como eu cheguei no número até esse ponto, Você eu sabe. sei o que precisa ser feito para chegar no outro ponto.
Certo. Então, se 40% não é um número bom, 80% seria um número mais razoável, e você está me dizendo que eu tenho 6 meses para chegar em 80%, então eu tenho essas ações. Essas ações são esses projetos, isso, com racional pronto, e pode custar tanto. Aí, opa, não, mas eu não tenho todo esse dinheiro. 45% não tem. Tá bom. Beleza, então vamos mudar um pouco o prisma. Ao invés de você me dar um número para poder chegar, qual é o número que você quer para ter uma cadência de crescimento? Boa. Então, assim, 5% por mês é um número bom? 5% parece ser um número razoável, porque eu vou diluindo esse custo, esse investimento ao longo do tempo. E vou criando também um nível de maturidade. Porque assim, não se iludam, você não consegue sair de um nível de maturidade de 0 para 5 em 6 meses. Isso não existe. É a mesma coisa que dizer que existe uma bala de prata, né, que vai resolver todos os problemas. Isso não existe. Você precisa obrigatoriamente, até inclusive para trazer uma maturidade saudável para o negócio, fazer isso gradativamente. Perfeito. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Não existe dinheiro para isso, não existe pessoas para isso, não existe recursos para isso. Não, você vai comprar um monte de tecnologia, não vai conseguir implementar. Se implementar, vai ser mal e porcamente. Isso. Entendeu? Vai gerar um nível de eficiência baixíssimo e o seu percentual que estava em 40 vai passar para 42. E aí o bode vai dizer, mas vem cá, cara, e aqueles 20 milhões lá que eu botei na tua mão para você fazer para poder chegar em 80? Sim. Ou seja, a estratégia estava errada. Então é muito melhor você, se você consegue apresentar o resultado em um único número, tá? Respondendo a uma única pergunta, que é o tempo que você tem, tá? E você mostra para eles o seguinte, olha, eu consigo fazer de tais formas. Vamos, ao invés de crescer muito rapidamente, vamos crescer gradativamente, aplicando esses recursos, passo a passo, retroalimentando todos esses processos e medindo isso constantemente. Sim. Aí você consegue até mesmo saber o seguinte, bom, aquele plano que eu tracei talvez não seja tão adequado assim. E você consegue fazer alterações no plano conforme o tempo passa. Correções rápidas. E aí você tem melhoria contínua. Perfeito. Você mostra resultado para o outro negócio. Você gera engajamento para o board da empresa. E você continua tendo mesmo 5 minutos na mesa no próximo mês. Porque de outra forma, meu amigo, 5 minutos e você volta lá daqui a 2 anos. Mais, exatamente. Entendeu? Exatamente. Então você precisa ter esse pitch de pegada de negócio. Você precisa começar a falar a linguagem de negócio. E óbvio que isso não é fácil. Eu falando aqui pode parecer, nossa, é uma maravilha, né? Cara, eu tô há alguns anos... Vivemos aprendendo, né? Não dá para parar. Exatamente, a gente vai aprendendo. Quer dizer que esse método que eu uso é o método perfeito? Longe disso. A gente vai aperfeiçoando isso gradativamente. A cada entrega que a gente faz, putz, será que a gente não poderia mudar um pouquinho aqui? Ajusta um pouquinho lá, ajusta um pouquinho aqui, entendeu? Vai realmente fazendo aquilo que importa. Perfeito. Tem uma coisa que, por exemplo, eu uso muito esse termo, que é um termo que ilustra também. Eu gosto muito de usar essas analogias. A área de segurança não pode fazer relatório para a gaveta ler. Não pode. Se ela estiver fazendo isso, ela está jogando tempo do executivo, o dinheiro do executivo está jogando fora. Então, ela precisa fazer aquilo que realmente importa.